Perfeito. Vamos lá. O nosso encontro de hoje, preste atenção. Nosso encontro vai durar mais ou menos uns 30 minutos. E eu vou falar para vocês qual é o maior segredo dos homens. Um segredo que os homens não querem que as mulheres saibam. Um segredo que eles nunca contam, que eles nunca compartilham. Mas que é um segredo que faz toda a diferença em um relacionamento. Então, se você está separada, se você está em crise, se você está enfrentando desafios com um homem, saiba, esse segredo que eu vou te contar, você vai poder aplicar em qualquer contexto. Ao final, se você tiverem alguma dificuldade, algum desafio, mas Amanda, como eu aplico em tal contexto? Mas Amanda, no meu caso aconteceu isso. Eu posso ajudar vocês aí no chat, tá? Preciso que vocês entendam uma coisa, para a gente partir, para que eu possa, como tem pessoas aqui que são alunas, as outras não são, é a primeira vez, eu preciso alinhar todo mundo para que nós possamos estar no mesmo nível. Primeiro ponto importante, tá? Se você está enfrentando algum desafio com o seu marido, se você está passando por algum problema, talvez ele está frio, distante, não está tratando você como deveria, não está apresentando todas as mudanças que você gostaria que apresentasse, isso tem muito a ver com a sua postura. Porque é você que determina como você quer ser tratada. Talvez você ache que não seja assim, existem algumas mulheres. Quem já pensou que tem umas mulheres que têm sorte no amor e que vivem um casamento maravilhoso? Eu não dou muita sorte, eu tenho altos e baixos com meu marido, a gente vai e volta. Quem já pensou que isso é sorte? Que algumas têm sorte de serem valorizadas e outras não têm tanta? Alguma de vocês já pensou que é sorte, que é uma coisa do acaso, ou que Deus escolheu algumas para serem felizes no amor e outras para sofrerem no amor, ou é dedo podre? O que vocês pensam quando vocês olham para os problemas que vocês estão vivendo na relação? Compartilha comigo aqui primeiro, para eu saber. O que vocês pensam? Coloca aí para mim. Quando você olha para o seu relacionamento e você está enfrentando um desafio, sofrendo, o seu marido saiu de casa, você está em crise, altos e baixos, ele não consegue te ver como uma mulher, você pensa o quê? Que algumas mulheres têm sorte no amor e outras não, que algumas são escolhidas para sofrer e outras não. O que você pensa? Compartilha comigo a tua ideia, a tua visão sobre isso. Que é bem importante eu entender o que vocês pensam para que eu possa explicar, né? O que de fato é a realidade, tá? Muitas pensam, não é sorte, não é sorte, eu tenho dedo podre, e deixa eu te explicar. Não é nada disso, tá? Existem algumas mulheres que sabem, olha, uma moça falou, eu penso que nasci sem sorte. Não é. Você só não tem estratégia. Você só não sabe algumas coisas que você precisaria saber para lidar, tá? Existem algumas mulheres. Por que existem mulheres que têm um marido muito apaixonado? Meu marido é super apaixonado por mim. Ele me trata muito bem, voltou para casa, está totalmente mudado. E tem outras que não vivem isso. Primeiro ponto, tá? Essas mulheres que são valorizadas pelo homem que elas amam, o marido, etc., elas aprenderam como lidar com esse homem, tá? E apesar de cada homem tem sua personalidade, tem o seu jeito, tem a sua história, a mente masculina, ela funciona somente de uma maneira. Tem características que são peculiares a todos os homens nesse quesito, entendeu? Então, essas mulheres que são valorizadas e tudo, que tem o homem muito apaixonado por elas, elas aprenderam algumas estratégias, elas aprenderam um posicionamento que você que está aqui ainda não aprendeu. Você ainda não aprendeu a lidar.
eu vou dar aqui alguns sinais para você ver se você já aprendeu a lidar ou não com o seu marido, o seu companheiro. Tá? Você se sente muito perdida quando você passa por algum desafio, quando ele fala alguma coisa que te chateia, quando ele se afasta, você se sente muito perdida. E você não sabe o que fazer. E você já começa a pensar, será que ele me ama? Será que ele não me ama? Eu não tenho sorte e tudo mais. Você começa a entrar nesse poço e não sabe como sair, não sabe como reverter essa situação. Entendeu? E aí, o que você precisa entender? Não é sorte, porque fulana tem sorte, eu não tenho. Não é isso. É que existem mulheres que aprenderam a lidar com o homem e outras não. Existem mulheres que aprenderam a se posicionar e tem outras que não aprenderam. Amanda, eu acho que eu não aprendi. Talvez você não tenha aprendido, primeiro, porque você não veio de uma família estruturada. O pai e a mãe, o homem fazia o papel dele, o seu pai fazia o papel dele, a sua mãe fazia o papel dela, e eles viviam um casamento muito saudável, cada um sabia bem como agir, como lidar, e aí você via a sua mãe sendo uma mulher, sendo amada, valorizada pelo seu pai, e aí você aprendeu, então quando eu casar eu farei dessa forma. Quando você tem um modelo a seguir, é muito mais fácil. Porque você já viu aquilo acontecendo, diferentemente da maioria de vocês que vieram de uma família desestruturada, que foram criadas pelo pai somente, ou só pela mãe, ou foi criada pelos avós, você não teve um modelo. Então, quando você enfrenta um desafio com o seu marido, você para pensar, e agora, o que eu faço? E você não tem referências. E aí você se sente perdida, age baseado no que você sente, no que você viu no Instagram, no que você vê na novela, em coisas que você acredita, e aí não funciona. Porque você está agindo muito baseado na emoção ou numa referência ruim que você teve, já que você veio de uma família desestruturada. Então, se você veio de uma família desestruturada, tá? Provavelmente você está reproduzindo uns padrões que você aprendeu. Quem aqui foi criada com pais separados? Coloca aí nos comentários, eu. Se você foi criada, por exemplo, com pais separados, quem não foi criada pelo pai ou pela mãe foi criada por um parente? Escreve parente. Uma avó, uma tia. Perfeito. Como você não teve uma referência, essa pessoa que te criou, ela é uma das principais referências e pode ser que ela não tenha sido casada, ou você viu a maior parte da sua vida sua mãe separada, então você não sabe como é ser esposa, como era sua mãe sendo esposa, porque você era muito pequena, de tal forma que você adquiriu essas referências. Então, se você perceber, você repete muitos comportamentos que a sua mãe fazia. Entendeu? Você repete muitos padrões. Isso é um assunto mais profundo. Eu falo mais isso na Academia Mulher Virtuosa, eu falo isso nas minhas mentorias e acompanhamento para trabalhar essa questão mais profunda. Mas é só para você saber disso. De toda forma, primeira regra para você não esquecer sobre a mente masculina. O homem trata você baseado nas suas ações. Se você está incomodada com a forma que ele te trata, você vai precisar mudar as suas ações. Enquanto você não muda as suas ações, você será tratada da mesma maneira. Vou dar um exemplo simples aqui. Se você se humilha para ele, fica correndo atrás, pede para voltar e tudo mais, naquele desespero. Esse tipo de ação faz o homem achar que a mulher tem muito valor ou pouco valor. Ela está se humilhando. Vamos lá. Vamos comigo. Esse tipo de comportamento, pouco ou muito. Perfeito. Não importa o que ele sinta por você. Pode, com certeza, principalmente casamento, né? Ele te ama, ele é teu marido, vocês construíram uma história. Mas a sua atitude faz ele te enxergar com pouco valor. Quem é
que determina isso? É o marido que está tratando com pouco valor? Ou é você que está se posicionando da forma errada? Quem é o errado na história? Quem é o responsável por isso? É você. Ele pode te tratar com muito valor, com o valor que você merece, desde que você seja a primeira a agir com valor. Como é que você quer que o seu marido te trate de uma maneira se você não se posiciona dessa maneira? Não importa o que você fala. Olha, toda vez que você tiver com o seu marido, enfim, passando por algum desafio, imagina que ele é surdo. Que ele não está ouvindo nada do que você está falando. Ele só está vendo o que você está fazendo. Entendeu? Então, você pode falar muitas coisas para ele. Mas o que determina como você vai ser tratada é como você age. É o que você faz, não é o que você fala. E aí vocês acabam caindo muito nesse erro. Porque vocês falam muita coisa. Vocês se perdem muito em falar e não em agir. E o homem, ele só vai enxergar o teu valor quando ele vê ações de uma mulher que tem valor, virtudes. Entendeu? Olha, a Márcia falou, sou prova viva disso. É verdade. Isso vale mesmo não estando em casa. Ele foi embora, vale. Vale. Perfeito. Vale sim. Olha, a Pamela falou, eu posso dizer que sim, eu falo muito pouco e observo mais, é verdade. Nem sempre você precisa falar muitas coisas. Você pode e deve saber o que falar. Mas o que determina, você pode ser a melhor pessoa na lábia, saber conversar, saber falar um monte de coisa. Mas na prática, quais são as suas ações? É isso que vai determinar como você vai ser tratada. Determina, determina. Não importa o que você diga, tá? Se você não age como uma mulher cheia de virtudes, uma mulher sábia, uma mulher calma, paciente, que tem um emocional equilibrado, esqueça tudo que você está falando, porque não vai adiantar. Tem muita mulher que diz assim, mas eu mudei, eu isso e aquilo. Só que na prática as ações dela são a mesma. Como é que você quer que ele acredite que você mudou? Se você age do mesmo jeito de antes, quando você não tinha mudado. Como você quer que ele te valorize se as suas ações, as suas próprias ações, elas estão te desvalorizando? Não tem como, gente. Isso é uma mágica. Como é que você quer que ele te trate e te dê valor se nas suas ações você mesma está se rebaixando, se humilhando, correndo atrás, perguntando. Você que está passando pelo caso da outra mulher, nunca pergunte sobre a outra mulher, não queira saber disso. Porque quanto mais você entra nesse assunto, sabe o que acontece? Mais você se diminui, você se rebaixa. E você fica se rebaixando no patamar dela. E você é esposa, você sempre vai ser superior, porque foi com você que ele tem uma história, ele tem uma aliança, filhos, família. Nenhuma mulher vai te substituir. Você é única. Mas você precisa saber se posicionar como única. É aí que mora o problema. Você é única, mas você se posiciona como uma mulher descartável. Aí, como ele te vê como uma mulher descartável. Você é uma mulher descartável? Não, mas você se posiciona como desse jeito, então ele te vê desse jeito. Tanto que esse homem de quem nós estamos falando, ele já foi muito apaixonado, ele já se declarou, vocês já tiveram momentos maravilhosos. Por quê? Porque as suas ações, elas eram outras. Eu tenho certeza, se você parar para analisar, para analisar comigo, na melhor fase do relacionamento de vocês. Lembra comigo. Que tipo de postura você tinha? Na melhor fase. Na fase que o teu marido estava super apaixonado por ti, que vocês eram muito felizes, que ele dizia, você é a mulher da minha vida. Quem sabe foi no momento de casamento ou nascimento de filhos, enfim.
como era que você agia nessa fase? Provavelmente você era uma mulher leve, você era uma mulher segura, não era uma mulher que cobrava, você estava aproveitando, curtindo o casamento. E aí é óbvio que ele vai te olhar de um jeito diferente e ele responde ao teu comportamento. Entendeu? Olha, a Aldina falou aqui, ó. A Aldina é um exemplo. Meu marido ainda não voltou para casa, porém, quando ele ainda estava em casa, nos falávamos por telefone e as ligações não duravam nem 3 minutos. Hoje ele me ligou 3 vezes, com duração de 15 a 20 minutos cada uma. A Aldina mudou a postura dela. Qual a estratégia eu devo agir para ele voltar para casa? Cada caso é um caso, tá, Juscelene? Depois tu pode me mandar mensagem lá no WhatsApp, compartilhando o que está acontecendo, o que você fez. Cada caso é um caso diferente, né? Agora ele acabou de te mandar mensagem, ela mudou o posicionamento dela. Quando ela mudou o posicionamento dela, ele mudou a forma de lidar. Entendeu? E aí, vamos lá. Entenderam isso? Ficou claro? Isso precisa ficar muito claro. Para você entender que está nas suas mãos. Como você quer ser tratada, está nas suas mãos. Se você mudar as suas ações, está nas suas mãos ele te enxergar diferente como a mulher única que você é. Se você permanecer fazendo o que você está fazendo, ele vai permanecer te vendo como uma mulher estressada, briguenta, enfim. Entendeu? Ele vai permanecer te vendo baseado nas ações que você tinha. Então, a sua mudança é a grande chave. Não é uma mudança da boca para fora, tá, gente? Não adianta você prometer que mudou, porque na vida real vão acontecer situações que você vai precisar mostrar essa mudança. E quando eu digo, não somente para ele, tá? Mas essa mudança para si mesma. Essa mudança para Deus, né? Verônica falou, meu fala que não adianta falar, tem que ter atitude, é verdade, porque o homem só acredita em ações, ele não acredita em palavras. Não adianta. Isso é um grande segredo. Sabe por quê? Porque os homens, eles são muito racionais. Ele é muito racional. Quando ele olha você falar uma coisa e você fazer outra, ele fala, calma, peraí. Então, a verdade do que está acontecendo é o que ela está fazendo. Porque o que você faz tem muita força. Até porque falar, qualquer pessoa fala. Na vida real, na prática, aí é diferente, entendeu? Ele fala, palavras bonitas não me convencem. É porque você tem que começar a colocar em prática o que você fala. E esse é o maior desafio. Talvez você saiba o que você tem que fazer, mas quando acontece, você se perde. Porque você precisa de uma ajuda, você precisa de uma orientação, você precisa saber exatamente, mas que mulher eu devo me transformar? O que eu devo efetivamente mudar? Por onde eu devo começar essa mudança? É uma mudança de dentro para fora, tá, gente? É uma mudança verdadeira. Não é somente, você não tem que mudar só para mostrar para ele que você mudou, aí ele volta para casa e você volta a fazer o que você fazia. Você tem que realmente querer ser uma pessoa melhor, olhar para o que está passando e dizer, peraí, eu vou pegar o que está acontecendo, essa dor, esse sofrimento, esse problema, e eu vou transformar esse problema em um elevador que vai me conduzir para outra fase do meu casamento, para trazer o meu marido de volta, para viver um casamento fiel, para viver um casamento no qual eu seja respeitada, eu seja valorizada, eu seja uma boa esposa, dar um lar estruturado para os meus filhos. Você precisa enxergar essa situação que está acontecendo, não veio para te destruir. Essa situação veio para te mostrar que existe algo que você precisa aprender e que você precisa se dedicar em ser uma mulher melhor e desenvolver virtudes, a virtude da paciência, que a maioria de nós precisa desenvolver. E hoje a mulher moderna, ela não tem muita paciência, né? Saber se posicionar, colocar limites. Muitas vezes você é muito preocupada com o que ele vai pensar, com o que ele vai dizer, e você não coloca limites e você deixa ele fazer tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer.
E aí você também sofre. Porque você está deixando de colocar aquilo que é um valor para você, entendeu? Não pode ser. Tem muita gente que é muito boazinha, tá? Outro encontro eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá. Entendendo isso, agora sim, depois de todo esse contexto, eu vou falar para vocês do grande segredo da mente masculina, que é a validação. Escreve aí nos comentários, validação. Eu vou explicar o que é validação. O homem, tá? Quando ele casa, acima de tudo, ele casa querendo se sentir o homem da casa, querendo ser o homem da relação. Ele quer sentir que ele tem o domínio, que ele é o cabeça. E a maioria de vocês não sabe disso, tá? Porque você não foi ensinada a se posicionar como mulher. E aí, quando você casa, você acaba invertendo os papéis. Você acaba tomando decisões, cobrando, sendo aquela mulher muito controladora, que faz e acontece, e aquele homem vai se sentindo diminuído e você vai se sentindo sobrecarregada. Quem aí se sente ou se sentiu sobrecarregada no seu casamento e sentia que estava carregando tudo nas costas? E que o teu marido estava sem atitude, parece que não estava se importando, parece que aquilo não valia tanto a pena. Pois bem, qual era o problema? Problema nos papéis. E o que o seu marido precisa hoje? Validação, tá? O que é isso? É você fazer o seu marido se sentir homem. Quando ele se sente homem, ele se sente o líder, ele sente que você reconhece a importância dele, você enxerga ele como homem, não como pai, não como o provedor que paga as contas, não como um bom pai, mas você vê ele como homem, ele pensa, meu Deus, finalmente ela está me tratando como o homem que eu sou, portanto eu vou tratá-la como a mulher que ela é. A mulher que faz o papel de mulher, e hoje eu botei nos meus stories, se você não me segue no Instagram, você está cometendo um grave erro. Se você não me segue no Instagram, eu vou te mandar o meu Instagram agora e você vai me seguir. Depois, e você vai voltar para essa aula, tá? Faça esse favor, que todo dia eu posto caixinha, vocês vão poder tirar dúvida e tudo mais. Eu vou mandar aqui meu Instagram no... Ai, peraí. Vou mandar o meu Instagram aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar. E aí, o que acontece? Ah, tá passando uma live aqui. Abri a live aqui, peraí. Me segue, curte, acompanhe meus stories. Hoje eu falei nos stories que existem 3 lugares, posições que você pode ocupar na mente do seu marido. Mãe, amiga ou esposa, tá? Resumindo, o que acontece? O que aconteceu na prática? Foi que o seu marido se sentiu e se sente invalidado. Ele não se sente mais o homem da casa. Ele se sente o empregado, o menino, o seu filho mais velho, o seu amigo, menos o homem, que era o que ele deveria sentir. E é por isso que muitas vezes ele fala: não sinto mais o mesmo por você, eu acho que eu não te amo mais, eu acho que a nossa história acabou, eu preciso sentir paz, eu estou sobrecarregado. Enfim, tudo isso, por conta da invalidação, abafou o sentimento dele por você. E como é que esse sentimento vai brotar novamente no coração dele? Como é que ele vai voltar a te amar? Ou, na verdade, não te amar porque ele te ama, mas como ele vai voltar a saber que ele te ama? A sentir que ele te ama? A lembrar de tudo de bom que vocês viveram, a te enxergar como a mulher que você é, única com a história. Como é que ele vai voltar a sentir isso? Através da validação.
Entenderam até aqui? Que lindo, Aldina. Muito obrigada pelo carinho, viu? Fiquei muito feliz de fazer parte do seu processo. E eu vejo muito a sua mudança, tá? Pode contar comigo. A validação é o que vai mudar a sua maneira de enxergar o casamento, tá? Por quê? Porque esse é o maior segredo para a mulher casada. A mulher casada, ela tem que, desde o dia que ela disse sim no altar, até o último dia da vida dela, ela tem que validar o marido dela. Como você faz isso de uma forma simples? Através de elogio. Elogio é o básico do básico de validação, tá? Resumindo, é você mostrar para ele que você vê tudo de bom que ele faz. É você mostrar para ele que você reconhece o esforço que ele faz. Porque ao longo do casamento, por que entrou em crise? Porque você deixou de enxergar o lado bom do seu marido, enxergou só defeitos, só problemas. Você deixou de. Talvez você nunca nem tenha deixado ele ser o homem da casa, ou em algum momento ele era o homem, mas depois você assumiu esse papel. De toda forma, para consertar essa bagunça que ficou, você vai começar a validar. E o que vai acontecer quando você começa a elogiar o seu marido, tratar ele melhor? Eu não estou falando que você tem que se humilhar, eu não estou falando que você tem que se rastejar, eu sou totalmente contra isso. Até porque isso não adianta, gente. Se isso resolvesse, eu acho que não tinha ninguém aqui. Porque a maioria já se humilhou, rastejou e tudo mais, não funcionou, porque não funciona mesmo. O que funciona é o oposto. Então, ao invés de você se humilhar, rastejar, cobrar, jogar na cara, perguntar, mude as suas ações. Passe a elogiar o seu marido. Você não precisa elogiar se declarando, entendeu? Ai, você é um homem maravilhoso, eu sinto muito a sua falta e não sei o que, vamos voltar. Não. Elogie o fato dele ser um bom pai, elogie o fato dele ser trabalhador, elogie o fato dele fazer algum favor para você, eu não sei, você vai usar a sua criatividade. O importante é que você tem que entender que você tem que consertar aquilo que estava quebrado na tua relação. Não importa se ele está dentro de casa ou fora. Os problemas precisam ser consertados. E se você está aqui, parte de você esse desejo. Então, é você a responsável, né? A vida, hoje eu estava assistindo um podcast, que a vida, ela nos faz perguntas. E nós temos que responder. A vida nos confronta. Talvez você tenha... esteja enfrentando essa crise ou esteja separada e você se sinta confrontada, se sinta injustiçada, se sinta perdida, acredita que aconteceu de repente. Você pode sentir muitas coisas, mas você tem que dar uma resposta para a vida diante dessa situação. Ou você dá uma resposta de tudo bem, eu vou fazer o que precisa. Eu vou mudar, eu vou me posicionar diferente. Ou você dá uma resposta para a vida, isso não vai me impulsionar, acabou aqui, entendeu? Então, essa validação, ela começa de uma forma simples, através de um elogio. No começo, ele vai estranhar. Como que ela tá me elogiando? Como assim, falando isso? Ela só briga, ela só cobra, ela só isso, ela só aquilo. Com o passar, ele pode estranhar no começo, mas depois ele vai começar a receber o teu elogio. Talvez com um certo receio, principalmente se você brigou muito, né? Tem um caso também da mulher que não brigou. Ó, ficou confusa, sempre fui paciente, nem brigávamos, era coisa difícil a gente brigar. Tá. Eu tô falando muito da mulher que brigou, mas no seu caso, provavelmente você assumiu o papel do homem na tua relação. E talvez você tenha virado uma amiga dele. Geralmente, quando a relação tá disfuncional e a mulher
boazinha, muito tranquila, não briga por nada, ela virou uma amiga. Ela não é a mulher, ela não é vista como uma mulher, ela é vista como uma amiguinha, uma amiga dele, uma parceira, mas não como a mulher, entendeu? Se você for analisar um pouco da tua relação, eu sempre fui brigando, reclamona, mas se você for analisar um pouco da tua relação, Tayane, tu vais ver que tu não assumiste a posição que deveria, tanto que ele não te vê como a mulher. Se eu não estou enganada, ele está fora de casa, geralmente. Só existem, tu podes assumir só 3 papéis: a amiga, a mãe ou a mulher dele. Esses são os 3 papéis, entendeu? Então você vai começar por simples elogios. Quando você começar a elogiar o teu marido, vai acontecer um negócio contigo. Você vai ficar meio chateada. Por que eu tenho que elogiar ele se ele não me elogia de volta? Por que eu tenho que elogiar ele se ele que quis sair? Por que eu tenho que olhar o lado bom dele se ele só aponta para mim os meus defeitos? Você vai lidar com isso. Entendeu? E aí, esse é o momento que você tem que dar uma resposta diferente. Porque quando você elogia ele, apesar dele não estar fazendo com isso, você está demonstrando maturidade, sabedoria. Você está dizendo assim: a partir de agora, sou eu que dou o tom da nossa relação. Tudo que ficou, tudo que nós vivemos ficou para trás, eu ajo diferente. Então, quando você valida ele, o que acontece? Você começa a criar, vamos dizer, uma brecha nesse orgulho, nessa raiva, nessa mágoa. Você começa a dizer assim, através da simples validação: a partir de agora as coisas vão ser diferentes porque eu estou agindo diferente. Sem você precisar dizer nada disso. Você só começa a elogiar ele, de repente não tem mais briga, não tem conflito, a relação está mais leve. Aí ele começa a te elogiar de volta, e ele começa a se aproximar. A validação é o começo, entendeu? Por quê? Porque você tem que ter ações diferentes. Não adianta você jogar na cara, perguntar onde ele tá, por que acabou, o que ele sente por você, nada disso, nada disso. Não vai resolver. O que vai resolver é você mudar as suas ações e validar, por exemplo. A Tatiane falou, quando ele bloqueou as redes sociais, disse só para eu falar com isso foi a respeito dos nossos filhos. Perfeito. Tu poderia validar ele pelo bom pai que ele é, por exemplo. Ele bloqueou porque isso está acontecendo porque existe um bloqueio emocional muito grande. Tem problemas aí acontecendo. Quando você elogia ele como pai, por exemplo, ele vai pensar assim: nossa, mas nessa altura do campeonato ela quer falar que eu sou um bom pai? Mas ela nunca quis falar. Ele vai começar a achar estranho, ele vai ficar surpreso. E essa surpresa é muito bom, você surpreender, porque ele acha que ele já te conhece. Ele acha assim: a gente viveu junto, nós vivemos juntos 20 anos, eu já sei o que esperar dela. Ah, nós vivemos juntos 15 anos, 10 anos, ele acha que ele te conhece. Quando você traz uma ação dessa diferente, ele começa a ficar surpreso. Peraí, mas como assim? Ela tá fazendo isso para mim? Não tá pedindo para voltar, não tá brigando, não está se humilhando, mas está me elogiando? Como assim? O que ela quer? Entendeu? Ele vai começar a ficar surpreso. E essa surpresa é importante durante toda a restauração, que você surpreenda o seu marido. Eu elogio ele sempre, ele fala: agora você me elogia. Talvez ele não sinta muita verdade nos teus elogios. E também depende muito o que você está elogiando. Entendeu? Talvez ele espere um elogio mais profundo teu, né? Mas uma coisa é fato, Verônica: o teu marido está te observando, mas talvez ele não sinta muita verdade nos teus elogios. Por quê? Você precisa ser coerente, você precisa ser estável. Se você elogia hoje, amanhã você briga, o teu elogio já apagou. Entendeu? Elogiou num dia, brigou no outro, caiu. Elogiou, brigou. Essa instabilidade faz o homem
não confiar no que você está falando nem fazendo. Entendeu? Ó, é isso que tu estás fazendo. Então, não tem como ele acreditar no teu elogio, porque tu elogia um dia e no outro dia tu desce a lenha no teu marido. O que que fica mais forte para ele? É a tua crítica. Entendeu? Agora, se você elogia, aí vai mudar. Porque existe um padrão. Ela só me elogia. Então, realmente é verdade, é o que ela pensa. Agora, se num dia você elogia, no outro dia você critica, ele não sabe, na verdade, o que tu pensas sobre ele. Provavelmente ele acha que a verdade sobre ele é a crítica, já que foi algo que você tem feito recorrentemente. E provavelmente essa é a verdade. Por que eu estou convidando vocês a começar a validar o marido? Para você mudar os seus olhos com relação a ele. Para você deixar de olhar tanto os defeitos e olhar para as qualidades. Porque se você for parar para ver aí no mercado, não está muito fácil de achar um bom homem, um bom marido, de casar e etc. Então, dessa forma, você começa a olhar de uma maneira diferente para ele. E ele vai sentir que é verdade o que você está dizendo. Porque não é da boca para fora. Não, é só elogia que aí ele vai voltar. Não é isso, né, gente? Mas o elogio é um começo para você mudar a forma de tratar ele e entender que a via da restauração não é briga, conflito, jogar na cara, pressão, forçar. É a leveza, é a transformação. Você está levando o seu casamento para um outro nível. Entendeu? Então, a validação, eu quero dar um desafio para vocês hoje. A recair dessa altura veio disso. Olha, no teu caso, Pamela, foi muito bom essa recaída, entendeu? No teu caso, foi muito bom. Vocês estavam avançando muito no relacionamento, vocês estavam mais próximas, ele se sentia em casa. A recaída foi a cereja do bolo, assim, para iniciar uma fase de namoro, entendeu? Não tem problema não, viu? No teu caso, cada caso é um caso. Eu falo sobre recaída porque a maioria, como não está realmente fazendo um processo de restauração sendo acompanhada, pensa assim: ah, eu vou. O meu marido saiu de casa, ele veio, me chamou para ter sexo, aí eu vou fazer isso e depois ele vai voltar. Não vai, gente, não é só isso. Entendeu? Você se engana. É todo um processo de mudança. Inclusive, tem casos que é melhor você negar o sexo. Exemplo, a mulher que se humilhou muito. O homem chega para ter intimidade com ela, ela diz que sim, ele vai pensar, ela está na minha mão, ela faz tudo o que eu quero. Então, essa eu deveria negar. Porque aí ela está mudando o comportamento e vai pensar, pera lá, nem tudo está na minha mão aqui, entendeu? A mesma casa pode ter sexo? Claro que sim, gente. Óbvio. Maravilhoso, gente. A vida sexual, ela é muito importante para o homem. 3 vezes na semana. Meta sexual. Eu tenho um segredo que eu conto para minhas alunas. Tem uma meta sexual. Você coloca na sua cabeça, eu vou ter sexo 3 vezes na semana com meu marido. Não conta para ele. Para ele pensar que você está procurando ele porque você deseja muito ele. Na verdade, você tem uma meta na sua cabeça. Tem que ser estratégica, gente. Tem que ser estratégica. Entendeu? Vamos falar a verdade aqui, tá? A mulher que é casada há muito tempo, que é feliz no casamento, minha amiga, ela é estratégica. Essa mulher, ela é esperta. Você tem que ser esperta. Saber trabalhar com as armas que você tem, entendeu? A Verônica falou, meu casamento acabou por falta de sexo. Então, minha amiga, se empenhe nessa área da sua vida. Pelo menos 3 vezes na semana, Verônica. Em 3 doses. 3 doses do remédio. Eu tenho certeza que o teu marido vai se acalmar. Sabia? Se ele não se acalmar, menina, eu troco meu nome.
Claro, eu não conheço o teu caso muito profundamente, mas se vocês têm um botão na mesma casa e se vocês estão muito ruins, intimidade sexual. Pior que se acalma, tá vendo? Claro que acalma, gente. Dê esse calmante para ele hoje, querida. O que você vai fazer agora depois das 9 horas? Hein? Vai fazer o que depois das 9? Vai tomar um banho, coloca uma lingerie, um perfume e dê o calmante no teu marido. Ele tá dentro de casa? Ele não tá dentro de casa? Jéssica também. Jéssica tá com o marido dentro de casa. O que vocês vão fazer depois das 9? Não vou fazer nada? Mulher casada, depois das 9 horas, tem que estar do lado do marido, né, gente? Por favor. Ele tá na sala? Vai lá na sala, atrás dele. Menina, é teu marido, viu? Te arruma, te perfuma. Coloca uma lingerie bonita. Se tu tem filho, coloca todo mundo para dormir cedo e senta lá do lado dele no sofá e põe um filme. Vamos ver um filme, vamos... como quem não quer nada. Entendeu? Não tem que ter vergonha, viu? Tu tinha que ter vergonha se fosse marido dos outros. Mas teu marido, tu não tem que ter vergonha, que ele é teu marido. Não, tu não vai seduzir, tu vai só ficar bonitinho e sentar do lado dele. Entendeu? Até para perder a vergonha. Muitas de vocês são muito envergonhadas, vocês, mulheres casadas. Quando namorava, quando era não sei o quê, quando era começo de casamento, não tinha vergonha. Aí parece que com o tempo deu a vergonha. Não precisa ter vergonha, tá, gente? De ter intimidade com seu marido. É seu marido. O problema seria ter com um dos outros, né? O marido de outra, mas com o seu tá tudo certo. Vamos lá, gente. Agora eu vou tirar algumas dúvidas aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida mais profunda, vai no meu WhatsApp, me manda uma mensagem, então me manda no direct contando o teu caso para eu entender como é que eu posso te ajudar, tá? Porque cada caso é um caso diferente. Como eu já disse, Tayane. O meu, eu já disse que ele pode vir ver os nossos filhos, pois ele não fui eu quem o coloquei para fora. Não entendi. Mas ele disse que não veio aqui de forma alguma, nem as coisas dele, veio buscar as coisas dele, mora com a amante, vive com ela e a filha dela, os nossos ele não procura. O teu caso é um caso mais delicado, né? Que ele tá fora, tem outra. Tu vai precisar saber como te posicionar, como te aproximar. Uma ótima via de aproximação é aproximar ele dos filhos e depois se aproximar dele. Primeiro fazer essa ponte entre ele e os filhos. Ele pode me buscar, pois não fui eu quem coloquei para fora. Perfeito. Mas ele não quer ir buscar e ele vai ver os filhos dele como? O que ele está pensando? Teletransporte? Os filhos dele vão se teletransportar? Como é que ele vai ver esses filhos? Ah, gente, eu logo me aborreço com isso. Como é que ele vai ver os filhos se ele não vai vir? Tá, ele não vem, mas e como é que ele vai ver os filhos dele? Tu tem que levar os filhos em algum lugar, na casa da avó? Como é que vai ser isso? Isso é uma coisa que tu poderia sugerir. Já que ele não quer vir, não contraria ele. Entendeu? Mas tem que encontrar um meio dele se aproximar dos filhos, e isso vai gerando uma aproximação. Eu tenho muitos casos de. Aldino, eu coloquei o meu para fora, ele vem todo dia, inclusive tá tocando a campainha agora. Foi um santo remédio. Foi um santo remédio. No caso da Aldina, foi um grande remédio, entendeu? Para ele. Rápido ele se acordou, o marido dela. Mas presta atenção. Fala comigo, me manda uma mensagem para eu ver, né? Cada caso é um caso diferente. Perfeito. Vocês têm mais alguma dúvida? Grazi, falam que se o homem tem amante, não é bom ter relação com o marido. O que você acha? Olha, eu
Eu tenho uma visão a seguinte, tá? Essa é a minha visão. Quando o homem tem uma amante, o erro é dele. Ele está escolhendo fazer isso. É ele que está traindo. Se você quiser ter intimidade com ele, você não está errada, porque você não está cometendo nenhum erro. O erro é o que ele faz da porta para fora, tá? Da porta para dentro, você não está errada. Então, se você quiser ter, ele é seu marido, ele continua sendo seu marido, você pode ter. Amanda, não quero ter. Tudo bem também, não se sinta obrigada. Não é o sexo não é a única coisa que segura um casamento, tá? Que restaura um casamento. Amanda, não quero ter porque ele tá me traindo. Ok, não tenha. Fique à vontade. Você pode fazer a restauração por muitos outros meios. Mas se você quiser ter, você pode. Por quê? Porque ele é seu marido, você não está cometendo nenhum erro. O erro, quem está fazendo, é o que ele faz fora de casa. São coisas diferentes. Infelizmente, o erro dele te prejudica. Prejudica teus filhos e tudo mais. Mas eu não vejo nenhum problema, desde que você esteja tudo bem, ok para você. Mas não se sinta também obrigada. Pare de achar assim, ah, se eu não tiver intimidade, ele vai procurar na rua. Isso é mentira, gente. Isso é mentira, tá? Não fica, ah, eu sou obrigada a ter sexo, porque senão ele não tiver comigo, ele vai ter com a amante. Não, esquece isso, não é assim que funciona. Daniele falou, difícil mesmo é quando não se enxerga a porta de aproximação e as circunstâncias vão gritando para você parar. Não entendi. Como assim parar? Eu tenho uma outra visão sobre circunstância, tá, gente? Para mim, a gente que cria a oportunidade, tá? Eu não acho que a oportunidade cai do céu, tá? Eu acho que você, acho não, tenho certeza, você cria a oportunidade. Ah, a gente não tá se falando muito, você cria uma oportunidade. Agora, se você espera cair do céu, só cai chuva do céu, gente. Vai ficar esperando cair do céu para sempre, não vai cair nada. Eu vejo muitas mulheres que não restauram o casamento, ou demora muito porque ela fica esperando cair do céu. E não vai cair nada. Você que tem que criar a oportunidade. Entendeu? Deus não vai descer e dizer assim, minha filha, você tem que falar com o seu marido, sabia? Você tem que conversar com ele. Deus não vai fazer isso. Porque isso você já tinha que saber, isso é óbvio. Entendeu? Isso é uma coisa natural, ordinária, né? Uma coisa do ordinário. É óbvio que você tem que falar com seu marido, porque para você voltar com ele, vocês vão ter que conversar. Entendeu? Não tem muito. Às vezes eu vejo muitas mulheres assim esperando. Ah, mas será que eu me aproximo? Será que não sei o quê? Cara, se tu tá esperando cair do céu essa restauração, esqueça que não cai. Você vai ter que cavar as oportunidades. Você vai ter que mudar suas posturas. Daniele falou: não temos filhos juntos, não temos porta de acesso, e ele ainda está namorando e fazendo questão de me fazer ver. Eu já deixei de seguir nas redes sociais, ele posta no status para eu ver, tem que ter muito Jesus para não desistir. Tu deveria não ver e não acompanhar a vida dele com essa outra, porque isso está te abalando muito. E tu deveria buscar avaliar a tua postura com ele, o que que tu tá fazendo, falando, que tipo de validação, entendeu? Gente, se vocês estão passando pela outra mulher, façam um favor, não procurem saber de nada da vida deles. É tudo mentira. Assim, mentira mesmo, muita mentira. Entendeu? Nossa, cara, eles fazem uma coisa assim, vocês pensam que ele tá muito feliz. Não tem como a pessoa ser feliz destruindo a sua família, que é o seu bem mais precioso. Trabalho não é tão importante, dinheiro não é tão importante, nada é tão importante quanto a sua família. Um homem que está destruindo a família dele, como é que ele vai estar feliz destruindo a coisa mais importante que Deus confiou para ele? Como que está feliz? Não tem como, né, gente? As pessoas que me dizem,
Fala para essas pessoas que tu não quer mais saber. Começa a ter o posicionamento daí. Gente, muito obrigada. Não quero mais saber da vida dele com a namorada, tá? Um beijo, Brasil. Se vocês acharem bom, acharem ruim, sinto muito, mas eu não quero mais saber. Vocês não me ajudam quando vocês me contam da vida dele. Vocês me atrapalham. Pronto. Tu tem que te blindar. A mulher que tá passando por esse desafio de estar sendo traída ou o cara tá com outra, primeiro ela tem que viver um processo de restauração pessoal, restaurar a identidade, se curar, para ela descobrir qual é o valor que ela tem, a posição que ela ocupa, para depois ela fazer qualquer outra coisa com relação a ele. Porque se ela não estiver curada, ela não vai conseguir fazer nada. Ela vai ficar se doendo, achando que tudo que ele fala é verdade. Ah, ele tá muito feliz com a outra. Ah, ela é incrível. Ela tá acreditando em muitas mentiras porque ela tá ferida. Não se constrói uma família destruindo outra, tá? Não existe isso, gente. Não existe. Não esqueça disso, tá? Nenhuma, e tem uma frase também que eu gosto muito. Nenhuma mulher sai sorrindo. Não, nenhuma mulher sai sorrindo onde outra sai chorando. Entendeu? Mais ou menos assim, não tem como a outra mulher sorrir no lugar que você tá chorando, entendeu? Tem muita coisa, mas o importante é que você precisa se curar. Quando você está passando por isso, sentindo traído, injustiçado e etc., primeiro você tem que restaurar sua identidade para depois você pensar em se posicionar com relação ao seu casamento. Perfeito? Então, eu amei estar aqui com vocês em mais esse dia maravilhoso. Amanda, eu quero tirar dúvidas sobre o meu caso, eu quero entender como é que você pode me ajudar, eu quero fazer um acompanhamento com você, eu quero salvar meu casamento, me posicionar de um jeito diferente. Me manda uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram que a gente conversa, eu te pergunto, busco entender melhor, já que cada caso é um caso, tá? Me manda uma mensagem. Ah, Márcia, eu vou liberar para ti agora, antes que eu esqueça. Vocês já estão me seguindo? Em todas vocês que estão aqui, eu vou mandar de novo para vocês me seguirem. Já vou te mandar, Márcia. Vou liberar para ti aqui. Eu quero que vocês... Ah, não tenho nenhuma dúvida, mas você ficou até o final dessa aula. Eu quero que você vá lá no meu direct e me diga, me conta um pouquinho do teu caso, o que você achou da aula e etc, entendeu? É Márcia, esse é o teu e-mail, né, Márcia? Vou te mandar aqui no... Dá uma olhada aqui. Esse é o teu e-mail? Confirma para mim se é. Eu vou colocar na parte aulas ao vivo. Pronto. É esse sim o teu e-mail que eu lembro. Pronto. Dá uma olhadinha no teu e-mail que já vai chegar. Eu vou subir as aulas, tá? E eu aviso vocês no grupo. Eu vou subir essas aulas. Deixando lá na plataforma. Quem é minha aluna tem acesso a essas aulas e outras coisas também, né? Um beijo, viu? Eu amei estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Márcia, fala comigo, Márcia. Eu só não tô te perturbando muito porque eu sei que estou ocupada. Mas eu quero falar contigo. Não tô nem te perturbando, porque eu sei que tô ocupada. É corrida, eu entendi já. Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Outra coisa. Você tem alguma amiga que precisa de ajuda no casamento, que quer melhorar o casamento? Você vai mandar o meu Instagram para essa sua amiga. Fala, olha, vem que ela dá aula toda semana e tudo acompanha. Você vai divulgar também para que você possa ajudar outras pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.